Começou, gente. Estamos gravando. Então, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui de encontro do projeto Bora Ler HQs, tá? A discussão de hoje são os dois primeiros capítulos do primeiro livro do Batman Cavaleiro das Trevas, tá? Que a gente tem a edição completa com a parte 1 e a parte 2. E hoje a ideia é a gente discutir um pouco sobre os dois primeiros capítulos do livro 1, tá? Ou os dois primeiros livros do capítulo 1. É meio confusa essa nomeação, mas são os dois primeiros capítulos, tá? Foram publicados originalmente em 1986. Rapidinho. E eu queria começar hoje por vocês. Eu tenho alguma coisa para falar, não vai ser tanto, até porque eu tô lendo a história pela primeira vez também, não tinha lido ainda. Essa HQ foi presente de um amigo meu, então bem simbólica para mim. E eu queria saber de vocês o que vocês estão achando até agora, tá? Depois eu começo a falar, mas eu quero ouvir de vocês. Então, o que vocês estão achando da HQ até agora? Quais foram as impressões de vocês? Posso começar aqui em ordem alfabética? Como o Google colocou aqui na lista de pessoas? Ou alguém quer falar primeiro? Pelo silêncio. Todo mundo tem medo de falar. Acho que todo mundo não tá querendo falar primeiro. Cri, 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 cri. Exatamente. Vocês querem que eu fale primeiro ou algum de vocês quer falar? A ideia era a gente motivar a discussão primeiro, mas se vocês quiserem que eu fale primeiro, tranquilo. Felipe, eu vou começar. Comece, Bruna, por favor. Vamos lá. Eu estou gostando bastante da HQ. Eu percebi, né, que vem naquela mesma perspectiva do Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes, né? Seguimos nessa mesma ideia de pensamento. E aí eu pontuei algumas coisas que chamou minha atenção na leitura. Eu estou lendo aquela versão definitiva, né? Que foi a que você recomendou para leitura no CBR. E aí o cenário, né, que a gente tem é de retomada das atividades do Batman, né, após 10 anos de aposentação. Só um minuto. Vou só deixar a Camila entrar. Tá. Boa tarde, Camila. Você chegou aqui no meio da discussão. Você chegou aqui no início da discussão, na verdade. Bruna tá falando um pouquinho das impressões dela sobre Batman, Cavaleiro das Trevas e os dois primeiros livros. Então, Bruna, até agora você tinha falado que tá gostando bastante da HQ, que viu uma similaridade na ideia de pensamento, na ideia do Watchmen, né? Aquela coisa do quem vigia os vigilantes, está lendo a edição definitiva. Prossiga, por favor. Isso. E aí eu consegui, à medida que eu ia fazendo a leitura, né, dava para trazer vários contrapontos, assim, em temas, né, que envolve o cenário da história, né, que é algumas questões políticas, a criminalidade, né, a questão da mídia também, que algumas vezes é feita uma crítica, né, à mídia televisiva, a forma como ela repassa as coisas para a sociedade. E aí o cenário que a gente inicia a história, né, é a retomada das atividades do Batman, após 10 anos de aposentação, considerando um cenário em que tem um aumento considerável em Gotham City, né, o nome da cidade. Sim. E aí a cidade é tomada por gangues, né, um desses grupos é chamado de Os Mutantes. Exato. Assim, tem uma violência, praticada uma violência exacerbada, né, por esse grupo. E aí começa a vir uma cobrança psicológica em relação ao Batman, né, de eu preciso fazer algo em relação a isso, né, então ele retoma as atividades. Uma outra questão que eu percebi é a narração da história, né, que é feita pelos jornalistas,
de um jornal da cidade, né, questão de notícias, o afastamento do Batman, e tendo em vista o tempo de afastamento dele, né, ele já é considerado uma lenda urbana, né, Uhum. tem alguns conflitos pessoais do próprio Batman, né? Tipo, ele traz a recordação dos pais, o momento em que ele caiu naquela toca, né? Quando era criança. Enfim, são alguns Exato. pontos que eu anotei, né? Só para finalizar, vamos lá. Algo que me chamou a atenção, né? Foi a questão do momento em que ele põe, como é um representante lá da Casa Branca, né? Ele põe em xeque a questão das notícias que são divulgadas pela TV, né? E nisso Sim, eu fiz uma ligação com o nosso cenário atual, né? Em relação a sim. vários questionamentos que são feitos ao que a mídia vem nos repassar, né? Então, assim, mesmo ela tendo sido escrita há algum tempo atrás, é possível resgatarmos muitas questões que hoje Sim. são cotidianas, né, na nossa vida, fazem parte da nossa sociedade. E, assim, esses são alguns pontos iniciais que eu gostaria de ressaltar. E aí, à medida que os demais forem falando, se eu puder fazer alguma intervenção, farei, tá? É isso, muito obrigada. Tranquilo. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pelas considerações, todas super pertinentes, viu? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Diga lá, É, o que o que você eu tá pude achando da HQ até observar, agora? eu estou gostando bastante, mas o que eu pude observar foram o tipo a forma que o Batman faz justiça. Eu acho sim que a cidade precisa ter paz, mas eu acho que existe, de certa forma, uma constituição para fazer aquilo da melhor forma, seguindo as leis. Sim, E não, e não batendo, não sendo um justiceiro, tá entendendo? exato, mas essa é uma das questões que, inclusive, a HQ procura colocar. Será que aí vai numa linha que eu acho um pouco parecida com o Watchmen? Será que o vigilantismo é a solução? A HQ está colocando. É uma das questões que a HQ coloca. E, a meu ver, a resposta dela, mesmo no começo, acho que já dá para entender que não é bem por aí. A gente está em processo de leitura ainda, mas é uma ótima observação e e essa questão ela é colocada pelo HQ. Será que o Batman bater em todo mundo resolve? Será que o É, Batman surrar o Duas Caras até a morte vai resolver o problema do Duas Caras? Vai resolver o problema do Batman? Porque o Batman é uma figura problemática. E é isso que essa eu, HQ está colocando. É uma das coisas que eu acho mais eu, geniais. eu acredito que a violência, ela gera mais violência. Muitos vão ter medo do Batman, como mostra lá que existe uma queda, uma sensível queda na criminalidade. Mas Sim, no decorrer da história, com essa queda e como ele está aterrorizando os bandidos, possivelmente vão aparecer outros criminosos a fim de enfrentar ele, confrontar ele. Então eu acho que a violência gera mais violência. Então acho que não é a melhor forma, não é o melhor caminho. eu não sei se, por exemplo, o Frank Miller colocaria dessa forma, mas o que ele coloca é: a violência ela existe. Inicialmente, essa violência está voltada para a criminalidade. Você canalizar essa violência, você redirecionar essa violência para o vigilantismo, resolve o problema da violência? Sim, sim. Peraí, duas pessoas caíram aqui. Acho que teve. Acho que teve. Acho que realmente a internet hoje acho que não tá tão amigável, não. Acho que Rafael e Vitória caíram aí. Mas daqui a pouco eles voltam. Então, eu acho que, assim, Moisés, isso está dentro da problemática que a HQ coloca. Inclusive, só lembrando que a gente está lendo, a gente ainda está debatendo um HQ que nós ainda estamos lendo, né? Então, a gente está aqui. Todo mundo leu até o final do segundo capítulo? Peraí. Eita, pessoal, tá todo mundo caindo. O que tá acontecendo?
Pois é. Se a gente ler até o final do segundo capítulo. Oi, Vitória. Eu tô sabendo que a internet não tá tão amigável hoje. A Alicia já tinha me falado. Então fiquem tranquilos, tá? Tá de boa. Então, essa é uma questão que a história está colocando e a gente não sabe a história até o final. A gente não sabe o que o Frank Miller quer dizer ainda com tudo isso. A gente ainda está em processo de leitura. Mas você toca na ferida, Moisés. Foi uma ótima observação, porque eu acredito que uma das perguntas que o Frank Miller está colocando é justamente essa. Será que o vigilantismo resolve? Será que o vigilantismo é solução? Será que o vigilantismo não é só uma outra forma de violência? Sim, Então, sim. acho que está dentro do escopo do que o Frank Miller está querendo tratar. Ótima observação, viu? Outra coisa que eu queria assim destacar que eu percebi é que o Batman, ele também é atormentado pelos seus demônios do passado. Então, ele não conseguiu superar aquilo. E ele sente Uhum. necessidade de fazer justiça, porque ele não, tipo, eu acredito que ele não quer que aquilo que aconteceu com a família dele não se ocasione contra as famílias de bem. Eu acredito que seja isso. Também não sei. Tem muito disso. Acho que entra na discussão do psicológico do Batman, porque eu vou tratar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Eu falei em algumas outras sessões aqui do mito de origem do Batman, né? O sujeito que perde os pais decide combater o crime a todo custo por conta disso, né? Mas você vê que é o que o pessoal chama em inglês de inner demon, né? É um demônio interno. Parece que o trauma está ali e aquele trauma não foi resolvido. E aquele trauma volta, 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 volta. E justamente aquele trauma da infância que é o morcego, né? É dali que nasce o homem morcego, né? Porque é um trauma que está dentro dele e ele não consegue tirar isso de dentro dele. Eu ainda acho que Sim, sim. algum roteirista aí devia fazer alguma HQ do tipo o Batman no divã, o Batman fazendo sessões de psicanálise. Acho que seria muito interessante, porque o Batman é uma figura extremamente traumatizada, né? E o Frank Miller coloca isso muito bem. Ele coloca justamente que o Batman é uma figura violenta, o Batman é uma figura traumatizada e ele reproduz o trauma dele por meio da violência. Ele procura satisfazer, né? O mecanismo de defesa dele contra o trauma é a violência, é o combate ao crime de uma forma violenta. Então eu acho que tá bem nessa direção aí, viu, Moisés? Uma cena que me chamou bem a atenção foi naquele momento, logo nas primeiras páginas do primeiro capítulo, que tem os assaltantes que foram roubar o banco, né? Sim. E o policial tentou deter ele, né? Mas ele disse que não, que o bandido era dele. Como se fosse uma presa, né? Ele estava caçando e ele capturou, então pertence a ele. Uma Então caçada, é né? ele que decide qual é a punição daquela pessoa, e não a lei. Mas é isso mesmo, né? Justiça com as próprias mãos, ao arrepio da lei. Né? Como É bem por aí. Isso tudo entra naquela discussão que a gente está fazendo ali que a gente entra na discussão que a gente vai levar essa semana e na próxima também sobre o Cavaleiro das Trevas. Eita, o pessoal tá saindo. Eu acho que a internet hoje não tá ajudando muito. Pedindo. Moisés, algo mais que você queira adicionar? Alô? Beleza. Obrigado pela contribuição, viu, Moisés? Vamos esperar o pessoal voltar aí. Aí a gente. Acho que daqui a pouco o pessoal deve estar voltando mais. Hoje tá dando para ver que a internet não está colaborando muito com a gente, mas como o brasileiro não desiste, cá estamos nós aqui. Tá? Então, vamos lá. Rapidinho. Manu, queria saber de Oi, você, querida. Felipe. O que você. Se você leu, o que você
Quer dizer, você leu, você já falou, Sim. inclusive. Mas eu queria saber o que você está achando até agora. Depois de você, a gente vai para Vitória. E a gente vai para o pessoal que tá indo, imagino que deva estar tentando voltar também, tá? Aham. Mas diga lá. Vamos lá, Manu. Como a Bruna disse, é muito parecida com o Watchmen. E uma das coisas que eu consegui captar isso foi a relação entre o Batman e o Rorschach, que você Pera aí. tinha falado que o Alan Moore disse que como seria o Batman na vida real, e disse Sim, que sim. seria o Rorschach. E, tipo, eu consigo ver isso no modo como ele aplica justiça e principalmente numa cena que, tipo, ele deixa um caco de vidro numa artéria vital do Duas Caras. Eu acho que era o Duas Caras ali. Não tenho certeza. Mas... E, tipo, ele fala, eu sou a única pessoa que pode levar para o hospital a tempo. Sim. Daí, isso me lembrou aquela cena do Watchmen que ele queima a casa e deixa a serra lá. O cara, ele disse, olha, você não vai conseguir sair, mas se você quiser tentar. Isso E isso é me lembrou bastante. sadismo, né? Parece que a E pessoa sente prazer em ver o outro sofrer. isso. E também a questão da crise da meia-idade dele. Eu acho que ele estava vendo muito isso, se sentindo impotente em todos os sentidos possíveis. Tipo, eu vejo isso quando ele fala que o líder dos mutantes era muito mais jovem que ele, muito mais forte que ele. Ele falando que, tipo, tá sendo difícil ser o Batman agora, que ele tem 30 anos e, tipo, ele não é mais tão forte quanto antes, essas coisas. E eu acho que é isso. Eu acho que as outras pessoas já falaram. São essas percepções que eu tenho até agora. Sim, o trauma dele em relação ao o Robin, que eu acho que morreu. Em E é isso. relação ao, em relação ao primeiro, eu acho que foi o primeiro ou foi o segundo Robin, né? Uhum, isso. Eu acho que é só isso mesmo. Tranquilo. Obrigado, Manu. Vamos lá. Vitória e Camila Vitória. Vamos lá. Vitória, boa tarde. Vitória Ferreira primeiro e depois Camila, certo? Boa Boa tarde, tarde, Vitória. Felipe. Boa Eu, tarde, pessoal. eu sei que a internet não está ajudando no momento, mas eu queria saber o que você está, se você está lendo, o que você está achando até agora. Então, realmente não tá ajudando. Eu Tranquilo, comecei, só que eu acontece. ainda não terminei, faltam algumas páginas. Sem Mas não problemas. tomei com bloqueio para ler em PDF, mas vai dar certo. Você está lendo em PDF ou está lendo em CBR? Em PDF. Ah, entendi. Deixa eu te dar uma dica. Se possível, leia em CBR. Tem uns arquivozinhos separados em CBR que eu botei lá porque a definição é um pouco melhor, tá? Se der, se tenta Certo, com eles lá beleza. depois. Se não tá tiver dando para baixar a versão definitiva, baixa aqueles arquivos em CBR que eu acho que eles estão na definição melhor. Mas pelo menos está dando Vou para acompanhar tentar. pelo PDF. Sim. Eu tô gostando bastante. Eu nunca tinha lido a primeira, mas eu já li algumas outras HQ do Batman. Uma coisa que eu gosto muito que foi retratado aí foi algo que eu acho que Manu falou também, que além dos traumas que a gente vê que ele tem em relação do que aconteceu com a família dele, com a mãe dele, pá, também tem a questão do primeiro Bruce, do primeiro, esqueci o nome do coisinha. Robin, Tô com Robin, tô com os bloqueios na mente. Acho que são consequências da quarentena. relaxa, tá Mas tranquilo. a gente vê, claro, Diga. muitas coisas, tipo, que a gente pode comparar o Batman na questão Hã? da personalidade dele. Sim, peraí, rapidinho. Rebobina um pouquinho que eu acho que deu uma leve cortada. Você pode repetir para mim, por favor?
Se ficar melhor para você digitando, não tem problema, tá, Vitória? A internet hoje está caprichosa. Peraí. Eita, a Vitória saiu. Mas depois eu volto para a Vitória, então, quando ela conseguir voltar. Camila Vitória. Tá aí? Oi, tô sim. Diga, Camila, eu queria saber, e você, como é que tá em relação à leitura do HQ? Tá gostando? O que te chamou a atenção, assim? Eu comecei a ler há pouco tempo, porque eu tava procurando pra ler no computador. Eu achei, aí fui ler. Achou? E então? Eu gostei muito da leitura que eu fiz e eu achei parecido com o Watchmen. Sim, sim. Só um minuto, já. Deixa eu só falar aqui, peraí. Pronto, você achou parecido, você achou que tinha similaridades com o Watchmen, foi isso? Sim, achei. E o que mais que você identificou, assim, quando você estava lendo? Eu também percebi que o Batman é muito rancoroso pelo que aconteceu com ele, né? Aí é como se ele reprimisse esse sentimento e descontasse quando ele... Como pode dizer? Quando ele vai combater o crime, né? Sim. Mas é bem isso, ele é como se ele reprimisse o trauma e o mecanismo de defesa dele para reprimir o trauma fosse combater o crime, né? Sim, é isso que eu observei. Acho que isso é bem visível, assim, ele combate o Batman é a personalidade que ele vai criar para tentar lidar com o trauma dele, né? De uma forma bem violenta. Né? E é só isso que eu observei mesmo. Até porque a gente ainda não terminou de ler o Cavaleiro das Trevas, né? A gente está lendo ainda, a gente ainda está no meio do caminho da leitura, né? Então, tranquilo, mas vocês já estão identificando pontos que são centrais à obra. Oi, diga, Moisés. Perdão por interromper. Claro, sem problema. Diga lá. Outro ponto que eu achei, assim... Eu acho que o autor ele vai desenvolver mais ao longo da obra esse ponto, mas também não sei. Mas Diga. é a questão da observação que o Batman faz em relação às armas. Se os mutantes têm todo aquele poderio bélico, quem é que está fornecendo para eles? Exato. E eu acho que essa é uma questão que ainda vai ser desenvolvida também. Mas quem é que fornece as armas para os mutantes? Aí ele vai fazer uma discussão sobre as instituições. Né? Sim. Sobre exército, polícia, ele vai fazer uma discussão também sobre o que a gente poderia chamar de corrupção nas instituições. Né? Sim, justo. Exatamente isso. Eu lembro muito Isso me lembra muito um sambista daqui do Brasil chamado Bezerra da Silva. Eu vi, acho que foi ano passado ou foi ano retrasado, um documentário sobre ele. E ele é um sambista, assim, sambista raiz, sambista do morro, falava sobre diversos temas polêmicos. E nesse documentário ele coloca uma coisa muito interessante na época. Aí ele fala, você já viu os nomes das armas que os traficantes usam aqui no morro? É Sig Sauer, R15, AK não sei o quê. É tudo nome estrangeiro. Então, como é que essas armas estrangeiras vêm parar no morro? Sim, justamente. E aí tem uma discussão sobre quem fornece essas armas para os traficantes. Aí a gente vai ver que tem muitas e muitas vezes, como foi no caso do crime contra a Marielle, a gente vai ter armas, né, que são no crime contra a Marielle não. A gente vai ter no crime contra a Marielle também, mas são balas que têm registro das Forças Armadas, muitas e muitas vezes, né? Até o filme Cidade de Deus ele coloca isso, né? Você tinha ali o cara da polícia, né, negociando com os traficantes. Então você tem então é uma questão que não passa só
só pela pura e simples criminalidade, né? Só pelo por uma, mas também passa pela corrupção das instituições, tá? O Tropa de Elite, na verdade, Então, a corrupção do negro vai falar como essa corrupção, na verdade, a polícia é algo muito mais amplo, né? Envolve o político, eleitoral, é bem essas discussões. Mas eu acho que é bem aí. Eu acho que você falou um ponto interessante. Quem fornece as artes dos mutantes? Bem pontuado, viu, Moisés? Agora, rapidinho. Camila Vitória, algo mais a declarar por enquanto? Alô, Camila? Só isso mesmo? Beleza. Vitória Ferreira, vamos lá. Você acha que dá para falar? Se você achar que não dá para falar, só pode digitar, certo? Já deu para entender aqui, por A mais B, que a internet está. A internet da micro-região de Angicos hoje está bem caprichosa, tá? Então, se você preferir digitar, digite. Se quiser falar, fale, tá? A gente espera aqui. Beleza, voltemos. Você estava falando, Vitória, sobre que estava gostando bastante da HQ. Você viu os traumas não só em relação à família, mas também em relação ao primeiro Robin. O trauma que o Batman tem em relação ao primeiro Robin. Acho que é por isso, inclusive, que ele para com as atividades dele de Batman, né? Parece que ele fez uma promessa ao primeiro, foi ao segundo Robin, alguma coisa assim. Felipe, só uma pergunta. Quem Diga-me. mata o primeiro Robin é o Coringa? Não sei, eu tenho que ler talvez isso esteja no resto da HQ, talvez isso esteja em outra parte do universo da DC. Eu não sei porque essas HQs elas são conectadas, muitas vezes elas são conectadas com outros. Eu não sei se é o caso do Cavaleiro das Trevas, tá? Eu acho que não. Quer dizer, tem conexão com o universo da DC, mas eu não sei dizer se houve alguma HQ antes em que o Robin morreu ou não. Eu acho que como essa história é uma história individual, né? É uma história mais à parte, é um romance gráfico feito para ser meio que à parte. Eu acho que tem coisas aí que eu acho que isso é um evento que ele está colocando agora, talvez seja explorado melhor depois, tá? Vamos lembrar que a gente ainda está no meio do caminho. Não terminamos a leitura ainda. Se não tiver na HQ, no Batman Cavaleiro das Trevas, aí a gente procura depois pela HQ em que isso acontece, ou não. Beleza, Manu? Então, até agora, não sabemos. Sabemos que ele morreu e aparentemente não foi uma morte muito feliz. Tranquilo, Moisés. Obrigado pela participação e pelas colaborações, viu? Seja sempre muito bem-vindo às nossas reuniões. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a Vitória está colocando. As duas coisas que marcaram bastante foram os traumas que ele cria e a forma que ele vive com eles. Exatamente. Eu acho que isso, inclusive, determina muito da personalidade dele. Quer dizer, determina quem é o Bruce Wayne, determina quem é o Batman, como uma coisa está ligada à outra. Determina, por exemplo, por que o Batman vai parar de... É porque, Alicia, esses universos da DC, eles são bem... Depende muito de qual fase da HQ você está falando, né? Às vezes numa fase você tem ali, por exemplo, sei lá, você tem a primeira fase dos X-Men, né? Aí depois você vai ter, muitos anos depois, Ultimate X-Men, que aí já você dá o que o pessoal chama de reboot, né? Você recomeça a história do começo. Então você começa tudo quase que do zero. E o universo das HQs é cheio desses reboots, é cheio desses reinícios. Então, tem que ver aqui qual momento
que a gente tem no universo e se está conectado com o universo, porque pode não estar, pode ser uma coisa à parte, tá? Além disso, lembrando, a gente está no meio do caminho da leitura. Esquadrão Suicida desse jeito. Você diz a HQ do Esquadrão Suicida? O filme HQ, entendo. É normal, é uma coisa muito comum nos universos das HQs. Às vezes a história fica um pouco superlotada, por assim dizer, né? Fica com muita coisa e não dá para ir para frente, aí eles recomeçam. Deixa eu ver aqui. Os traumas que ele cria, a forma que ele vive com eles. Vitória, rapidinho. Só você tá tocando num ponto que... Mas uma das coisas que eu mais gosto nessa HQ também é o fato do Batman ser uma figura traumatizada, tá? É o fato do Batman ser essa figura mais dark, que tem que viver com os próprios fantasmas. Eu acho que isso é uma repaginação muito interessante do herói. Vem aí na Estrela do Watchmen, né? Apesar de que o Batman Cavaleiro das Trevas veio quase no mesmo momento, veio um pouquinho antes, tá? Mas você já tem essa autocrítica do super-herói. Porque o super-herói, durante muito tempo, ele era visto como um mocinho. Mas aí você tem essas HQs que perguntam, peraí, o super-herói é mocinho, é bandido, ou ele é simplesmente humano? Eu acho talvez seja uma das coisas mais... Acho que uma das grandes mudanças que nós temos em relação aos super-heróis. Rapidinho. A agressividade que ele desenvolve, justamente. E essa HQ, Batman Cavaleiro das Trevas, na minha opinião, ela é uma discussão sobre a violência. Não só sobre a violência do indivíduo, mas também sobre a violência enquanto fenômeno social. Porque aquilo que a gente estava perguntando, a gente vai ter no início a criminalidade. Da criminalidade, a gente vai ter essa criminalidade, eu vou dar um spoiler aqui, mas é um spoiler da parte 2, tá? Não é um spoiler que compromete o restante da história. Mas essa criminalidade, ela vai se converter no final do segundo capítulo em essa criminalidade, ela se volta para o vigilantismo, né? Os mutantes, eles deixam de ser criminosos para se tornar vigilantes sob a batuta ali do Batman, né? Então, a pergunta é, será que isso resolve? Entendeu? É isso que eu acho massa nesse quadrinho. Então, queria parabenizar primeiro vocês pelas leituras, tá? Acho que vocês estão tocando em pontos centrais da HQ. Fico muito feliz com isso. E, peraí. Rapidinho. Alicia, você quer falar, quer digitar? Acho que você ainda não... Acho que a gente queria saber o que você tem a dizer sobre a HQ. Não tem certeza absoluta. Tô gostando até agora. Sim, beleza. Então, estar gostando já é algo bom. Significa que acho que eu tô acertando nas indicações. Talvez, assim, durante muito tempo eu fui muito mais um leitor de mangá do que HQ, mas eu tô entrando, faz uns 10 anos que eu tô entrando de cabeça nesse universo, tô aprendendo a apreciar o valor dos HQs ocidentais, tá? 10, 15 anos. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões do Batman Cavaleiro das Trevas, tá? Rapidinho. Deixa eu só colocar aqui na tela de apresentação, uma janela. Felipe, só Oi. uma dúvida. A versão definitiva do Batman, ela é composta de quantos livros ao todo? A edição definitiva ela é composta por 2 partes, porque é o seguinte, o quadrinho original Batman Cavaleiro das Trevas, ele saiu em 1987, certo? 1986 ou 1987, acho que foi 86, na verdade. Ele precede o Watchmen em alguns meses. Mas essa HQ aqui,
a parte que é de 1987, publicação original, ela é só o livro. Peraí. Ela é só a parte 1, que é essa primeira parte aqui, tá? São os quatro capítulos. Os dois, a gente leu esses dois aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui rapidinho. A gente leu. Peraí. Nós lemos esses dois primeiros aqui, né? Esse aqui a gente termina mais ou menos nesse quadro. Opa! A parte de 1987 é essa primeira parte aqui, tá? Essa parte, o Cavaleiro das Trevas 2, é um HQ que se propõe a ser uma continuação do Batman Cavaleiro das Trevas, só que ela é publicada muito tempo depois. Ela é publicada nos anos 2000 já, certo? Por isso que eu tô pedindo pra gente ler só a parte 1. Tá? Porque a parte 1 ela foi publicada naquele contexto dos anos 80. Existe um debate sobre se a continuação é boa, se ela foi um quadrinho caça-níquel. Eu teria que ler para saber. Mas como a gente está nesse recorte temático ali dos anos 80, né? A gente falou de Mouse, a gente falou de Watchmen, e para não ficar uma discussão tão extensa e dar mais tempo para a gente ler com mais qualidade, aí eu optei por discutir só a parte 1, que foi publicada em 1986, tá? Que era o Batman Cavaleiro das Trevas, o original. Essa parte 2, ela foi publicada posteriormente, ela é dos anos 2000, tá? Beleza, então eu vou aqui para a apresentação de slides, tá? Rapidinho, galera, estão conseguindo ver aqui? Oi? Eita, peraí. Não tá deixando compartilhar a tela. Peraí, deixa eu tentar de novo. Apresentar uma janela. Tá dando certo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo ver o slide? Que eu estou usando o Firefox para isso. Só que eu acho que ele não está em apresentação do Google. Sim, Felipe, está aparecendo já. Está aparecendo já? Beleza. Então, vamos lá. Batman, Cavaleiro das Trevas. A gente está analisando essa sessão, a gente está, como já ficou, acho que já ficou claro, a gente está falando só da primeira parte, dos dois primeiros capítulos da primeira parte, tá? Do Batman Cavaleiro das Trevas original. Foi publicado em 1986, tá? Então, uma breve introdução aqui, tá? Essa HQ ela foi escrita e desenhada, o desenho a lápis, foi feita pelo Frank Miller, tá? Que é uma lenda dos quadrinhos. É uma figura que está por trás de diversas obras muito famosas dos quadrinhos, como, por exemplo, Sin City, não sei se alguém aqui já ouviu falar, 300, que foi inclusive adaptado para cinema pelo Zack Snyder, Ronin, que é um HQ baseado no mangá, que eu gosto muito, que é o Lobo Solitário, já falei dele aqui em outras sessões. Frank Miller, ele foi inclusive, ele é um fã do Lobo Solitário e ele foi um cara que fez campanha para a publicação do Lobo Solitário nos Estados Unidos. Inclusive, algumas das capas das edições ocidentais do Lobo Solitário são dele, vale colocar. Então, ele foi das figuras responsáveis pela popularização do mangá nos Estados Unidos, tá? Ele também escreveu escreveu e desenhou Batman o ano 1. Não sei se ele desenhou Batman o ano 1. Ele teve no início da carreira dele, ele também trabalhou com a personagem o Demolidor, não foi uma criação dele, ele pegou em um determinado momento, ele também ficou famoso, né? Ele criou inclusive a personagem Elektra, a heroína Elektra ali da série do Demolidor. Então é uma figura que é uma lenda dos quadrinhos, né? Uma vasta produção aí. Mas eu também não poderia deixar de falar da Lynn Varley, tá? Que é a colorista do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ela tem várias obras em coautoria com o Frank Miller. Ela foi colorista de várias obras do Frank Miller, até porque durante muito tempo ela foi
casada com ele. Tem esse olhinho que está aqui no canto da tela é do Frank Miller. Eles estavam num evento juntos, mas eles se separaram há algum tempo, entraram em litígio judicial, mas não interessa. O que interessa é que a Lynn Varley, ela trabalhou durante muito tempo em parceria com o Frank Miller, ela está mais afastada do meio das HQs, às vezes, uma vez ou outra, ela faz uma contribuição esporádica, mas ela é uma colorista, e acho que dá para ver uma colorista de mão cheia, né? Inclusive ela ganhou o Eisner como na sua condição de colorista, tá? Ela é uma figura, acho que ela é, acho que as cores do Cavaleiro das Trevas, acho que é um dos grandes méritos, inclusive, da obra, e de como e acho que é uma Batman Cavaleiro das Trevas é uma aula também de como as cores dos quadrinhos contam a história, tá? Então, gente, vamos rapidinho revisitar o mito do Batman. A gente já viu em outras sessões aqui que a gente discutiu, né? Tá aqui acho que o primeiro quadrinho do Batman número 1, do Bob Kane, que fala sobre a origem falaria sobre a origem do personagem Batman. Ele é uma figura, como vocês estão vendo aqui, né? Eu já falei disso para vocês. Ele era uma criança quando os pais dele foram assaltados à noite. O pai dele tenta reagir a um assalto. Ele é alvejado e é morto. A esposa também é alvejada e morta. Só o garoto sobra para contar a história. Uma história bastante violenta. E diante da morte dos pais, da morte violenta dos pais, nessa situação criminosa, o Batman jura que vai se vingar em todos os criminosos, né? Eu juro pelos espíritos, pela alma dos meus pais, que eu vou vingar a morte deles, gastando o resto da minha vida prendendo e lidando com o crime, combatendo o crime. E ele herda uma fortuna muito grande do pai e ele passa a se dedicar secretamente a isso, né? É daí que nasce a figura do Batman. Acho que dá para ver isso aqui, tá em inglês, gente, mas acho que dá para entender isso aqui pelos quadrinhos, tá? E eu gosto muito da forma como o Frank Miller vai revisitar o filme o mito do Batman, porque ele, se vocês repararem, eu queria tratar a sequência narrativa, os pontos são mais ou menos os mesmos, mas a forma como ele vai dar profundidade a isso é diferente, né? A gente tem aqui, ele lembra daquela noite, e aí ele lembrando da noite em que os pais deles foram mortos, né? Primeiro, isso aqui eu queria colocar a própria disposição dos quadrinhos que o Frank Miller usa. Ele usa uma disposição de 16 quadrinhos. É uma disposição mais dinâmica do que aqueles 9 do Watchmen, tá? E, em segundo lugar, prestem atenção nas cores que são o que a Lynn Varley coloca aqui, né? Ela não coloca uma cor, não é algo feito para ser uma história de super-herói clássica. Ela coloca as diferentes expressões do Batman por meio das diferentes gradações dessas cores mais frias. Ela vai usar um azul mais frio aqui, combinado com branco. Ela vai usar aqui, né, tons de verde musgo, meio marrom. Ela vai usar cores escuras, cores frias para retratar uma cena que é uma cena traumática, mas reparem nas várias tonalidades que ela vai utilizar por meio da aquarela. É uma colorização aquarelada. E, a meu ver, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, porque essa quantidade de cores, ela dá profundidade, assim como também a disposição dos quadros, tá? Se vocês olharem aqui com atenção, né, lembra daquela noite, ele vai colocar, né, uma sequência muda e vai transitando, né, vai contando a história. Aparece aqui o símbolo do morcego, o criminoso, os pais tentando evitar que o filho fosse alvejado. Então, tá tudo aqui, né? Então, veja como ele dá uma interpretação moderna, né? Ele moderniza o mito do Batman.
para falar de como o Batman é uma figura traumatizada e de como esse trauma está diretamente ligado ao envolvimento dele no combate ao crime, tá? Então, é como se a partir desse trauma, né, você tivesse ali a origem do Batman. Ele coloca isso ele faz isso muito bem aqui na HQ. E, tecnicamente, o Frank Miller é talvez um dos melhores quadrinistas ainda vivos, tá? E ele usa um recurso mais cinematográfico, né? Uma coisa meio quase que um storyboard de cinema, mas ele moderniza muito bem, a meu ver, ele e a Lynn Varley, ele moderniza o mito do Batman, ele atualiza o mito do Batman, só que enfatizando. Vejam aqui, por exemplo, que nesse quadrinho, como era uma tendência da época, você não tem tantas expressões, o vocabulário das expressões as expressões aqui são poucas, são esparsas. Aqui já é uma outra forma de narrar que parece mais cinematográfica, né? Ela é mais próxima da cinematografia. Você não tem um pulo tão grande de um quadro para outro. E a ideia aqui é a ênfase na emoção das personagens, né? Aqui, ele lembrando do trauma. Aí mostra aqui a expressão corporal, a expressão facial do Bruce Wayne e do pai morrendo. Então, é uma cena que é revisitada sob uma nova linguagem para indicar o quanto aquele evento é traumático para o Batman. E isso é feito não só por meio do desenho e do roteiro, mas também por meio das cores, tá? Então, isso tudo tem a ver com o trauma de origem do Batman, porque uma das discussões que Batman Cavaleiro das Trevas está colocando, a meu ver, é sobre como o trauma, como o Batman é uma figura traumatizada e como ele procura lidar com esse trauma por meio da violência. Ou seja, de como ele procura aplacar o trauma dele por meio dessa postura vigilante. Né, de fazer justiça com as próprias mãos. E outro ponto que eu acho interessante colocar é que aquele artigozinho que tem no início, né, do Batman Cavaleiro das Trevas, aquilo dali é de um outro personagem da DC, tá, que é do Planeta Diário lá do Super-Homem, é uma figura que é próxima da Lois Lane e do Superman. Tá? É ele falando sobre a era de ouro dos super-heróis e como essa era de ouro está distante, porque os super-heróis se aposentaram, entre eles o Batman, tá? Então, vejam que aqui também você tem em questão a aposentadoria dos super-heróis, assim como o Watchmen vai traduzir isso também, e de uma forma bem interessante. Tá? Então, essas duas HQs elas estão acontecendo ao mesmo tempo e elas estão nessa sintonia. Aparentemente, cada uma vai abordar isso de uma forma diferente, mas você tem aí uma perspectiva mais crítica sobre os super-heróis, né? Você tem aí um outro ponto de análise sobre os super-heróis. Quem são essas figuras que hoje estão aposentadas, que parecem ter perdido sua relevância? Né? Perderam sua relevância? O que elas têm a dizer para a gente? E daí a gente vai entrar numa outra visão sobre os super-heróis, né? Que se comunica muito com aquela visão que a gente viu em Watchmen, né? Uma visão mais que procura tratar mais dos super-heróis como figuras humanas, como figuras traumatizadas, como figuras desejantes, figuras que têm desejos e muitas vezes projetam esses desejos na personalidade do super-herói, seja na fantasia do super-herói, seja nas ações do super-herói, tá? Então você tem uma ligação aí muito forte com o Watchmen que vocês também já colocaram, tá? E outro ponto que eu gostei também é de como o Batman Cavaleiro das Trevas ele vai trazer pela primeira vez um Batman falho, com um corpo cada vez mais frágil e cada vez mais velho. Ou seja, isso, a meu ver, humaniza a personagem. Isso, a meu ver, dá
pra gente entender que essa personagem, ela é humana. Ela tem desejos humanos. É uma personagem que tem sentimentos humanos. É uma personagem também que tem um corpo que é humano. Um corpo que se quebra, um corpo que parece que não aguenta, que não se sabe até que ponto ele vai aguentar a atividade de vigilante, de super-herói. Um corpo cada vez mais cansado. Então, isso tudo me chama a atenção para Isso tudo me chama a atenção para a dimensão humana da personagem Batman, tá? Do Bruce, não só do Bruce Wayne, mas do Batman em si, tá? E outro ponto que a HQ, a meu ver, faz muito bem é trazer um Batman diferente dos outros Batmans. Porque se você olhar aqui, o Batman aqui, ele é um heróizão, né? Ele é uma figura heróica, ele é uma figura justiceira. Aqui é uma outra visão sobre o Batman. É o Batman como uma figura brutal, como uma figura violenta, como uma figura, às vezes, inclusive, sádica, como a Manu apontou. Tá? Então, é um outro olhar sobre o Batman, que, inclusive, é um olhar que está muito presente nos filmes mais recentes da DC. Quem viu Batman, o Cavaleiro das Trevas, não me deixa mentir, tá? E outro ponto que eu considero fundamental, se vocês lerem o primeiro capítulo, eu acho que ele faz uma reflexão interessantíssima sobre a distância que separa ou que aproxima o herói e o vilão. Então, no primeiro capítulo, você já vai ter ali no final, né? Eu vou dar spoiler, mas é por um bom motivo, tá? Então, quem não leu ainda, quando lê, procura pensar sobre isso. O Duas Caras, que é um vilão do Batman, né, que tinha uma cara queimada, uma cara monstruosa e outra cara de um ser humano aparentemente normal, ele vai ser consertado. E mesmo assim, ele volta à atividade criminosa. Né? E aí, no final do primeiro capítulo, o Duas Caras, ele coloca, né, o mundo inteiro sorriu para mim, ninguém vomitou no almoço, disseram que eu tinha sido curado, mas os traumas do Duas Caras, da monstruosidade do Duas Caras, de como o mundo reagia ao Duas Caras, né, como uma figura monstruosa, como uma figura terrível, ainda estão dentro dele, por mais que o rosto dele tenha sido consertado. Né? E quando o Batman se dá conta disso, ele vai e fala: você não é. Sem me iludir pela visão, eu enxergo como ele é. Eu o vejo. E quando ele vê o Duas Caras, ele vê um reflexo dele. Porque assim como o Duas Caras, o Batman também é uma figura traumatizada e também é uma figura humana. Então esse primeiro capítulo, acho que quando eu terminei, até bati palma, assim. Porque vai dentro dessa revisão do super-herói, mas ele, a meu ver, ele encurta de maneira genial a distância entre o mocinho e o bandido, entre o herói e o vilão. É muito mais próximo do que a gente imagina, porque tanto o vilão como o herói são humanos. Tá? Gente, rapidinho. Até agora, tá dando para entender? Por favor, ative o microfone aí para falar, porque eu não tenho como dar uma olhada no chat agora. Tá dando sim para entender. Tá dando? Tá show. Beleza. Aleluia. Alguém com dúvida, gente, até agora? Não, Felipe, pode continuar. De boas. Então, a gente vai tocar num ponto que Moisés, infelizmente, não vai estar aqui para comentar, mas que toca no ponto que ele levantou, que é o da criminalidade criminalidade versus vigilantismo, as duas faces da violência. Né? E o primeiro ponto que me chamou a atenção é que, se vocês lerem o prefácio, esse textinho aqui, eu não sei se tem no PDF ou no CBR separado. Meu Deus, minha HQ. Mas está aqui, são e salvo. Se vocês olharem com atenção, rapidinho, vocês vão ver que tem um texto introdutório do Alan Moore. Peraí, deixa eu só botar aqui para vocês, tá? Vou interromper a apresentação rapidinho para botar aqui para vocês.
Rapidinho. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ativar aqui. Pronto. Tá dando pra ver, gente? Peraí. Ih, eu tirei o vídeo. Não, não é pra tirar o vídeo. Pronto. Esse texto aqui, tá? Tá presente na edição definitiva. Acho que nas outras talvez também esteja. Esse texto introdutório do Frank Miller. E lendo esse texto, né? Quando você lê esse texto introdutório do Frank Miller, agora eu vou voltar para a apresentação, tá? Espera aí. Rapidinho. Apresentar uma janela. Apresentação de slide. Pronto. Quando voltou para os slides, está todo mundo vendo? Voltou. Beleza. Então, é muito notório quando a gente lê a HQ e lê a introdução do Frank Miller que ele está pensando a Gotham City do Batman em convergência com a Nova York dos anos 80, ali da era Ronald Reagan, nos Estados Unidos, ali no final da Guerra Fria também, tá? Então, inclusive, você vai ter uma menção aqui, né? Nas magníficas torres gêmeas de Gotham, né? Que torres gêmeas são essas? A referência é as torres do World Trade Center, que era um dos maiores símbolos da cidade de Nova York à época e que foram atacadas pelos terroristas em 2001. Só que essa HQ ela é de 1986. Então, o ataque terrorista não tinha acontecido. Essas torres estavam de pé e elas eram um símbolo da cidade de Nova York. Então a Gotham que o Frank Miller está pensando é a Nova York dos anos 80, tá? E ele vai fazer... E isso que ele está tratando, por exemplo, do aumento da violência, da incapacidade dos governantes, tem a ver, né, com a crítica... Essa é uma crítica que ele está fazendo ao contexto ali da Nova York dos anos 80. Porque a gente vai ter prefeitos que só sabem governar se pautando pelo número de votos ou pela opinião pública. Ele faz só o que a opinião pública fala, né? Ele vai fazer uma crítica à debilidade dos governantes na era Reagan, pelo menos do prefeito, do governador. No caso aqui é o prefeito, né? O prefeito de Gotham. E, além disso, ele vai fazer uma sátira da abordagem midiática da criminalidade, né? De como você vai ter, por exemplo, a criminalidade sendo transformada. Ao mesmo tempo, ela vai ser objeto de debate público, mas ela também vai ser objeto de espetáculo, né? Ou seja, você vai ver ali que a HQ ela retrata a mídia o tempo todo, né? A mídia, no caso, a televisão, principalmente. Acho que de vez em quando ela enfoca no jornal, mas é principalmente a mídia televisiva. E tem muito a ver com a abordagem, né, que a televisão vai dar para a criminalidade de Nova York dos anos 80, tá? Então, o Frank Miller aqui, ele está fazendo uma jogada ousada, a meu ver, porque ele está criticando tanto o setor que parece desconsiderar a necessidade urgente de se combater a violência, como ele está criticando também o setor que é a favor do combate à violência, mas se orgulha do combate violento, se orgulha do justiçamento, se orgulha de um combate à violência em arrepio, em contrapelo à própria lei e à Constituição. Então, o Frank Miller está fazendo uma leitura, a meu ver, bastante ousada, tá? Ele tá batendo em todo mundo e com um pouco de razão, tá bom? E, além disso, ele vai colocar outra questão que é muito presente no Watchmen, né? Que é o vigilantismo como um sintoma social, né? Como algo que nasce na sociedade. Por exemplo, a gente vai ter a figura da Robin, né? Que a Robin do Batman Cavaleiro das Trevas, ela é uma mulher.
E é engraçado que a Robin, ela se torna Robin, ela compra a roupa de Robin e ela se fantasia e ela começa a combater o crime, né? A partir pro vigilantismo a partir do momento em que ela é salva pelo Batman, né? Ela vê aquilo e fica, uau, eu preciso participar disso. Ou seja, do vigilantismo não como um sintoma de uma sociedade, e de uma sociedade violenta, né? De uma sociedade que, ao mesmo tempo, né, que parece desconsiderar a urgência do crime, ela combate o crime de uma forma extremamente violenta. Por exemplo, tem uma amiga da Robin falando: poxa, o comissário Gordon, ele matou um jovem de 17 anos, membro da gangue mutante. Aí, machismo distintivo parece Chicago. Lembra de Chicago, querida? Só arrepio só de pensar naquele lugar. Mas fala... Ele estava reagindo a uma situação de criminalidade, o secretário Gordon, mas a ideia aqui é criticar. Eu acho que o Frank Miller está tentando criticar os dois lados, porque a criminalidade é um assunto urgente, né? Não é só você... Mas a questão é, como ele é resolvido? Será que o vigilantismo é um remédio para isso? Eu acho que o Frank Miller vai na contraposição a isso. Acho que essa HQ vai ter coisas interessantes para colocar pra gente. Né? Não vou dar spoiler para vocês, já pude ver algumas coisas para adiantar. Né? Mas calma que a gente ainda está no meio do caminho. E outro ponto que eu queria colocar com vocês, que aí entra nesse mesmo ponto do vigilantismo, tá? No final, vou dar um spoiler aqui novamente, tá? Me peço desculpas por isso, mas no final alerta de spoiler, então, para quem não viu, mas no final do segundo capítulo do Batman Cavaleiro das Trevas, é curioso que os mutantes, eles deixam de seguir o líder mutante depois que o Batman ganha dele numa luta, e eles passam a seguir o Batman, né? Os mutantes estão mortos, são coisa do passado. Esta é a marca do futuro. Gotham City pertence ao Batman. Ou seja, aquele monte de sujeitos violentos que antes seguiam um criminoso, eles passam a seguir um vigilante do crime. E aí a questão é, no que isso vai dar? Será que o vigilantismo vai ser a solução que algumas pessoas pensam que ele é? Algumas pessoas acreditam que ele é? Eu acho que os outros 2 capítulos têm muita coisa para colocar pra gente nesse sentido, tá? Rapidinho, gente. Tá dando para entender até agora? Podem ligar o microfone. Falem, por favor, tá? Assim. Alguém com dúvida? Alguém querendo fazer algum comentário? Pelo silêncio, cri, cri, cri. Eu acredito que não. Então, vamos para a quarta parte, tá? São só algumas observações que eu tenho para colocar acerca da linguagem das HQs. Algumas coisas eu já falei, mas primeiro ponto que eu queria colocar é o uso dinâmico que o Frank Miller ele faz do requadro, né? Do quadro, dos quadrinhos e do contorno. Ele coloca isso de uma forma bastante dinâmica. Ele usa sobreposição, ele está sobrepondo aqui esses quadros, né, ao outro quadro mais embaixo para dar mais evidência quando ele está no meio da ação, né? Ele coloca esses quadros da ação aqui mais em evidência. Aí depois quando ele baixa, é uma cena que já dá uma pausa ali no combate, né? No embate armado. Você tem uma cena maior num plano mais baixo, então o Frank Miller ele sabe usar isso muito bem. É um uso bastante dinâmico. É diferente de Watchmen nesse sentido, porque o Watchmen é feito naqueles 9 quadros, né? Propositalmente, porque a ideia é você criar uma narrativa com uma certa monotonia para indicar a falibilidade e a incapacidade como é que eu posso dizer? E a falta de poder e de controle dos heróis sobre o seu entorno, tá? É diferente. Então, vocês vejam que matéria de enquadramento, matéria de uso aqui dos quadros, de transição, o Frank Miller ele adota uma
postura bem diferente da do Alan Moore e do Dave Gibbons, tá? Do Watchmen. É bem mais dinâmico, é quase cinematográfico, e até porque uma coisa que o Frank Miller faz muito, eu vi isso no vídeo do Quadrinhos na Sarjeta, é basicamente isso aqui, ele vai construindo a tensão, ele vai colocando os quadros, faz essa sobreposição aqui, aí depois ele vai para esse outro aqui, em que você tem o Batman e o líder dos mutantes, né, se provocando um ao outro, e aí você chega na outra página, pum! Tá lá uma página inteira o Batman saindo pra briga. Então, o Frank Miller, ele é um mestre do ritmo, né? E ele aprendeu isso com outro quadrinista, que é o Will Eisner, que é um dos maiores quadrinistas do século XX. Tá? Uma coisa meio cinematográfica, mas a ideia é essa mesmo. Ele vai fazer isso em vários outros casos, tá? Mas é interessante a forma como ele vai usar os quadros para construir a tensão até chegar na briga. Né? Do Batman saindo do Batcarro, do Bat-Tanque, para enfrentar o líder da gangue mutante no soco. Né? E outro ponto, gente. Lembram que a gente conversou lá atrás, quando a gente estava falando sobre mouse, sobre a questão da cartoonização, de que quando você cria uma personagem cartoonizada, quando você vai tirando os detalhes, geralmente é porque você quer aproximar essa personagem de uma ideia ou quer aproximar essa personagem do leitor? Vejam que aqui o Frank Miller, ele segue por um procedimento oposto. Os personagens são super detalhados, eles são bem realistas. E eu digo isso no sentido de que quando você constrói quando você desenha uma personagem com muitos detalhes, né, a tendência é que você queira criar um distanciamento dessa personagem. Ou seja, ele não quer tanto aproximar você do Batman, né? Olha como ele quer criar um distanciamento, como se ele estivesse fazendo. Olhem o Batman de longe. Olhem como ele é um ser humano. Olhem como ele é uma figura violenta. Olhem como ele é uma figura problemática. Então aqui a própria arte gráfica, que é mais direcionada para o realismo e menos direcionada para o cartoon e para a cartoonização, é só você comparar, por exemplo, a arte do Batman Cavaleiro das Trevas com a arte do Mouse, né? Vejam que esses vários detalhes, esse desenho realista aqui do Bruce Wayne, nessa página aqui, por exemplo, ela é proposital. Ela é feita para distanciar você do Bruce Wayne. E para distanciar você do Batman, para criar um distanciamento crítico. Né? Olhem como o Batman é uma figura problemática. Olhem como o Batman também é humano. Olhem como o Batman é uma figura violenta. Né? Então, o Frank Miller aqui, a meu ver, ele está utilizando essa arte mais realista, mais cheia de detalhes, para criar um distanciamento entre o leitor e o Bruce Wayne, e o Batman e aquele universo de forma geral, tá? É uma forma para você olhar criticamente para ele. E outro ponto que eu gosto bastante, tá? Como eu já falei, é o das cores que a Lynn Valley usa. Reparem aqui que os tons são tem muitos tons de cinza, um tom meio pastel, meio bege, meio verde musgo, uma coisa meio noir, assim. E isso é proposital, mas vejam o que a Lynn Valley vai fazer. Ela não faz isso com uma mesma cor monótona. Ela faz isso com uma variedade muito grande de cores, né? Ela vai usar vários tons de cinza para colocar os dilemas pessoais do Batman e os problemas do Batman. Então a cor aqui, ela também está contando essa história. Ela está dando o tom da história, né? Um tom que, apesar de ser dark, né? Apesar de ser uma coisa sombria,
não é monótono. Você tem várias camadas de cores, assim como você tem também várias camadas de significado. Você também tem várias camadas, várias nuances nessa história que vai dar ao Batman uma encarnação e um novo perfil tão complexo e que ainda hoje é visitado e revisitado, seja na série da DC, seja nos filmes da DC, seja nas próprias HQs da DC, seja nas próprias HQs da Marvel, porque nós temos super-heróis que são assombrados, nós temos super-heróis que são humanos. Eu acho que a Capitão América Guerra Civil, o filme, eu acho que é o maior indício disso, né? É só vocês... Porque trata justamente dessas questões. Por exemplo, o Capitão América da Marvel, dos filmes do universo cinematográfico da Marvel, eu acho que ele é uma personagem que foi modelada a partir dessas inovações que o Watchmen e Batman Cavaleiro das Trevas vão trazer, porque ele é uma figura fora do tempo dele, ele vive com esse dilema, e é uma figura que, apesar de tentar evitar problemas, ele muitas vezes, ao evitar um problema, ele acaba criando o outro, né? Então, essa dimensão da humanidade dos heróis é algo que vai ser muito reforçado por Watchmen e pelo Batman Cavaleiro das Trevas, que são HQs, são marcos nesse sentido, e que eu acho que estão muito presentes na produção de HQs, de filmes baseados em personagens de HQ, e na caracterização de personagens que a gente tem de super-heróis, em especial, no universo atual, tá? Então, gente, peguei aqui aquela primeira página só para vocês verem, por exemplo, como a Lynn Valley, quando ela está usando as cores aqui, ela começa, né, quando é para indicar, ela faz uma transição legal. Ela pega aqui o fogo, né, vai fazer isso aqui usar aquarela aqui para fazer esses vários tons aqui de vermelho, de explosão, etc e tal, e aí você corta para o calor, a explosão do carro corta para o calor na cidade de Gotham. E a variedade de tons de amarelo que ela vai usar para fazer isso. Acho que, como eu disse, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa HQ foi esse uso maravilhoso da aquarela. Tá? Acho que ele dá uma camada imensa de significados para a HQ. É um artifício narrativo fantástico. Em Watchmen também, porque o Watchmen paródia não, ele é uma sátira das HQs de super-herói. Eu vi, e dá para ver que as cores, né, o estilo de cores imita das HQs clássicas de super-herói. É uma outra ideia, tá? Aqui a ideia não é bem essa. A ideia é de você usar esses vários tons de cor para indicar as várias nuances da personalidade do Bruce Wayne e do Batman e da sociedade em que ele está inserido, tá? Gente, era isso que eu tinha para dizer por hoje, tá? Então, por hoje é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida ou alguém que eu possa ajudar? Manu, Bruna, Alicia, pelo silêncio eu vou entender que não, tá? Mas por hoje, gente, rapidinho, vocês estavam vendo os slides? Tava exibindo os slides? Beleza. Então por hoje é isso, viu, gente? Eu vou colocar no YouTube depois para quem quiser acompanhar depois, é só dar uma passada lá, tá? Boa leitura para vocês e nos encontramos semana que vem para discutir a HQ como um todo, tá? Só a parte original do Batman Cavaleiro das Trevas, tá legal? Pronto, galera, por hoje é isso. Mais tarde, vídeo no YouTube, tá? Grande abraço e boa leitura. Vou encerrar aqui a chamada. Fiquem bem. E em casa, se possível, tá? Um abraço.